Gênesis 13, 14. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. Assim Abrão desarmou o acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Amém? Vamos ao capítulo 15, versículo de número 1. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, que a Tua palavra atinja em nossas vidas o propósito qual foi designado. Senhor, que o Senhor possa gerar através da Tua palavra transformação e mudança em nós. Que a nossa visão seja aberta nessa noite e alinhada à Tua visão. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre reconstruindo a visão. E eu vou falar um pouco sobre visão. Visão é a percepção que nós temos das coisas através da nossa vista, dos nossos olhos. Amém? Eu estava estudando esse texto e Deus está ministrando no meu coração há alguns dias já, que Deus precisa reconstruir a visão de pessoas, que Deus precisa reconstruir a nossa visão, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de ver as coisas. Quando eu olho para esse texto, existe um homem chamado Abraão, um homem muito abençoado por Deus, e Deus fez uma promessa para Abraão que foi assim maravilhosa: Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão já era de idade, Abraão não podia ter filhos. E um dia Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, você está olhando para a terra, olha para a terra. Você consegue contar o pó da terra? Você consegue contar esses grãos, esses pequenos grãos? Então, quando você olhar para essa terra, para a areia, você vai ver o tamanho da sua descendência. A sua descendência será tão grande como a areia da terra, a areia do mar. Eu vou abençoar você será próspero, você será um homem muito abençoado. Deus promete para Abraão uma descendência. Olha que coisa tremenda. Um homem que não podia ter descendência, ele começa a viver e andar debaixo de uma promessa. Abraão é considerado o pai da fé. A Bíblia diz então que Abraão sai da sua terra com seu sobrinho, e aí no meio do caminho Deus os abençoa de tal forma que eles precisam se separar. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão, que foi criado por Abraão juntamente com seu pai, desde pequeno, porque o seu irmão havia falecido. Ló era sangue do sangue de Abraão. Mas agora eles se separam, porque Deus os abençoou tanto que não tinha mais como caminhar junto. Abraão era um cara movido por visão. E por que Deus dá a visão para Abraão? Deus mostra a Abraão o propósito dele na vida de Abraão. E Deus fala assim: olha, você vai ver o pó da terra, assim você vai ser a sua descendência. Deus dá uma referência para Abraão. Porque imagina, nós não podemos imaginar os pensamentos de Deus, são maiores que os nossos. Quem pode medir a mente de Deus? Nós não podemos fazer isso. Nós somos seres tão pequenos, nós somos seres tão limitados, e Deus é um Deus tão poderoso e tão grande. Então Deus começa a mostrar coisas para nós, para que nós possamos ter referência daquilo que Ele há de fazer em nossa vida. Então imagina que aonde Abraão andava e naquela época o piso era arenoso. Aonde ele andava tinha terra, tinha pó. Deus está falando: aonde você andar, toda vez que você olhar para o pó da terra, toda vez que você olhar para esses pequenos grãos que você vai pisar, você vai lembrar que você tem uma promessa na sua vida. Você vai lembrar daquilo que eu tenho para você. Olha, nós ouvimos tantas palavras de propósito, tantas palavras de promessas de Deus. Imagina o Abraão sai empolgado porque Deus falou com ele. Deus já falou contigo, você saiu todo feliz porque Deus prometeu algo para você, e você sentiu Deus naquele momento, você teve uma experiência com Deus. Abraão sai assim daquele dia. O tempo vai passando, Ló se separa. Ló agora ele é levado cativo como prisioneiro, sequestrado por 4 reis, porque agora aonde ele vive, em Sodoma, entra em guerra. E então agora ele é levado, sequestrado por 4 reis. Abraão pega os seus homens criados na sua casa, treinados na sua casa, e vai atrás desses reis para libertar Ló. Abraão entra em guerra. O tempo passa da promessa. Imagina, irmão, Deus promete coisas para nós, mas muitas vezes o problema é até se cumprir esse tempo, esse hiato, até o cumprimento da promessa que parece que nunca vai chegar. E no meio disso nós encontramos batalhas e lutas que nós enfrentamos. Porque servir a Jesus, fazer as coisas certas, não significa que nós não vamos ter lutas e batalhas. E a gente luta muito todo dia. Luta, e muitas vezes nós descansamos. Imagina, Abraão, Deus queria que Abraão, todas as vezes que saísse de casa, Abraão pudesse lembrar da sua promessa, da promessa que Deus tinha para ele. Deus queria que Abraão pudesse visualizar aquilo que Deus tinha para ele. Você consegue visualizar o que Deus tem para você? Será que nós conseguimos visualizar como igreja aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como filhos? Mas o problema é que todo mundo, um dia, se ainda não sofre, um dia sofrerá com problema de visão. Você sabia disso?
Eu fui ao oftalmologista, e aí ele falou assim: Felipe, quantos anos tu tem? Eu falei: eu estou com 38, fica tranquilo, sua visão ainda é boa. Depois dos 40 você vem que você vai precisar usar óculos. Todo mundo depois dos 40 precisa usar óculos. Eu falei: poxa, mas eu enxergo bem. Ele falou: então volta depois de 40 anos. Eu falei: legal. Ele falou: por quê? Porque todo mundo, com o passar do tempo, sofre um desgaste na visão. Você sabia que nós, mesmo sendo crentes, recebendo a visão de Deus, nós sofremos um desgaste com a nossa visão? A visão de Abraão, com o tempo, se tornou desgastada. Agora ele olha para o pó da terra e ele já não lembra mais da promessa. Agora ele pisa sobre o pó, mas não percebe que a promessa ainda está lá. Mas nós também podemos ferir a visão. Um dia estou com a Renata no mercado e a gente está passando as compras. Daqui a pouco ela pega um saco de compra, um saco que tinha aquele plásticozinho duro, sabe, na ponta? E ela passou, na hora que ela passou, aquele plástico duro pegou no olho dela. E ela foi no oftalmologista, o oftalmologista falou assim: sabe qual é o problema? Ele machucou a sua retina, e ele estava explicando como é a visão nossa do homem. A nossa visão é o seguinte: é como se fosse várias camadas de vidro ou de cristais que nós temos no olho, e se você arranhar uma delas, isso vai afetar a sua visão. Ela vai atrapalhar a forma em que você enxerga as coisas. Muitas coisas afetam a nossa visão no meio do caminho. Muitas coisas vêm para atrapalhar a nossa visão e não nos permitir enxergar como nós devemos enxergar. São as lutas, são as feridas do dia a dia, são as injustiças, são as marcas que são feitas em nós. E diz que Abraão agora vai para uma guerra, ele sai daquela guerra vitorioso. E eu vou dizer uma coisa para você: só chegou aqui nessa noite quem é vitorioso, amém? Não importa a batalha que você enfrentou, não importa, irmão, mas nós chegamos, chegamos, aleluia, vitoriosos, mas muitas vezes feridos. Vitoriosos, mas muitas vezes feridos. E aí Abraão volta com seus homens, ele tem um encontro com Melquisedeque, e depois disso a Bíblia diz, depois desse encontro, depois de vários acontecimentos, a Bíblia diz que Abraão tem uma visão, e Deus aparece para Abraão, para renovar a aliança que um dia ele fez, as promessas que um dia ele fez. Ele disse para Abraão: Abraão, eu vou te proteger, Abraão, porque Abraão sai de uma guerra, e Deus fala: Abraão, eu vou proteger você, eu vou dar a você uma recompensa, porque você é fiel a mim. Aí Abraão para e fala: Deus, espera um pouquinho, que recompensa que o Senhor vai me dar? Eu não quero recompensa nenhuma, porque tudo que eu sempre quis foi um filho, e o Senhor não me deu um filho. Sabe quem é que vai pegar toda a minha herança? É o meu servo Eliezer o Damasceno. Ele vai receber a minha herança, porque eu não tenho um filho. Minha esposa não pode ter filhos, e eu não tenho um filho para distribuir a ele a minha herança. E eu, quando eu vi isso, eu falei: rapaz, Deus falou para Abraão: Abraão, presta atenção no pó da terra, essa vai ser a sua descendência. Descendência, aquilo que descende de mim, que vem de mim, que sai de nós. Ele tinha uma promessa, mas Abraão no meio do caminho já não enxergava mais a possibilidade do cumprimento da promessa. Você está entendendo? Alguma coisa ofuscou e atrapalhou a visão de Abraão. Alguma coisa impediu Abraão de ver aquilo que Deus tinha para ele. Quantas vezes em nós é a mesma coisa? Coisas nos atrapalham de ver aquilo que Deus tem para nós, de ver a sua presença, de ver as suas promessas se cumprindo, o propósito dele para a nossa vida. E nós não conseguimos mais ver. E é o que acontecia com Abraão. Ele não estava mais vendo. E agora Deus fala assim: Abraão, eu vou falar novamente uma coisa para você. Está difícil olhar para baixo? Está difícil olhar para baixo?
Então sai aqui fora. Olha para cima. O que você está vendo em cima? Estou vendo as estrelas do céu. Abraão, você consegue contá-las? Não, Senhor, eu não consigo contá-las. Assim será a sua descendência. Deus começa a dar uma nova visão para Abraão. Abraão, eu vou te levar a ver diferente, mas a mesma coisa. Você vai ver coisas diferentes para atingir o mesmo propósito que eu te dei lá atrás. Eu vou te dar uma nova visão. Você vai ver, ter uma nova forma de enxergar as coisas. Sabe? E eu estava orando a Deus, e Deus falava isso, eu quero trazer à minha igreja uma nova visão. Não de coisas novas, não. Mas uma forma diferente de enxergar o propósito dele para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos tão acostumados que nós já não conseguimos mais ver e notar que Deus está ali e que Deus está dizendo, eu vou cumprir. Aí Deus diz para Abraão, Abraão, é o seguinte, Abraão, a descendência que eu vou te dar vai vir de você. Você não vai precisar de servo, você não vai precisar de ninguém para herdar a sua herança, porque eu vou te dar um filho. Eu te prometi lá atrás, e do jeito que eu te prometi lá atrás, hoje eu estou aqui para dizer novamente para você que eu sou Deus que vai cumprir. Aleluia. Sheilabas. Muitas vezes, irmão, se a nossa visão for ferida, nós podemos nos tornar incrédulos quanto àquilo que Deus tem, ou referente àquilo que Deus é. Porque Abraão já não acreditava mais. Então ele se torna incrédulo diante de Deus. E nós muitas vezes somos assim. A gente vem, tem o primeiro encontro com Deus, mas de repente o tempo passa e nós vamos nos tornando incrédulos mediante aquilo que Deus é para a nossa vida. Parece que as coisas ainda não estão realmente no seu lugar, ou ainda não conseguimos compreender realmente o propósito que Deus tem para nós. Então nós precisamos reconstruir a visão. E muitas vezes nós precisamos de um segundo toque na nossa vida. Lembra quando Jesus toca naquele cego e você está vendo o que? Estou vendo homens como árvores. Ele estava vendo algo, mas não via claramente aquilo que estava diante dele. E muitas vezes nós estamos aqui, mas não estamos vendo claramente aquilo que está diante de nós. Precisamos que Jesus toque em nós novamente. Então Deus precisa reconstruir algo em nossa vida. Algo que foi ferido, algo que estragou. E como é que nós reconstruímos a visão? Nós primeiro precisamos reconhecer. Reconhecer o que precisamos de cura. Que nós não estamos vendo perfeitamente como víamos antes. Renata, quando eu machucou a visão, ela ficava enxergando uma linha aqui. Aí ela falou, eu vou ter que ir no oftalmologista, não melhorou. Aí nós fomos. Eu levei ela e ele falou assim, você vai ter que agora colocar uma pomada, uma gaze, e você vai ficar até melhorar. Para que a sua visão possa ser restaurada por completo. Então eu preciso entender que talvez eu já não consigo mais ver e enxergar como eu via antes. Ontem a gente estava num casamento, estava com o pastor Damião falando, e a gente estava falando, nossa, parece que existem pessoas hoje que estão perdidas quanto ao evangelho, ou aquilo que Deus tem para nós, ou aquilo que Deus é. E a gente pensa que a pessoa ela se perde só fora da igreja, muito pelo contrário. Já viu? Tem gente que pensa que é uma bênção, daqui a pouco, o que aconteceu? Do dia para a noite ele se afastou da igreja. E você fala, nossa, ele se afastou da igreja. Irmãos, preste atenção. Ninguém se afasta da igreja e depois se afasta de Deus. Nós nos afastamos de Deus. E depois de nos afastarmos de Deus, nós nos afastamos da igreja do Senhor. Você sabia disso? Me afastei da igreja, mas estou bem? Não, não. Ninguém se afasta da igreja sem antes se afastar de Deus. Tem pessoas aqui que talvez pensem assim, é o último dia que eu vim. Porque você se afastou de Deus. E você precisa voltar para Deus. E eu quero que você entenda que nós podemos nos perder aqui dentro.
É o que diz em Lucas 15, aquelas 3 parábolas: a parábola da dracma, a parábola da ovelha e do filho pródigo. A dracma, ela se perdeu em casa e não sabia que estava perdida. A ovelha se perdeu perto de casa. O filho se perdeu longe de casa. Mas nós podemos estar na igreja e nós nos perdemos em casa. Estamos perdidos e não sabemos que estamos perdidos. Porque Deus não pode cumprir coisas em nós se nós não tivermos a visão que aquilo vai acontecer. Olha só, Abraão duvidava, mas a Bíblia diz que quando Deus mostra para Abraão e Deus dá uma nova visão para ele, diz que Abraão acreditou, e porque Abraão acreditou, Deus o aceitou. Talvez muitas pessoas estão aqui, e isso me preocupa, distante do propósito de Deus, distante daquilo que Deus fez para nós, aquilo que Deus tem para nós. Eu posso estar aqui e me perder, sem me perceber que estou perdido. As pessoas se escondem atrás de desculpas. Deixa eu te explicar, irmão, sabe por que eu venho na igreja? Eu venho na igreja porque eu preciso estar em comunhão, porque eu preciso ouvir a palavra, e a palavra vai me devorar, e a palavra vai me transformar, e é o seguinte, isso vicia, e eu descobri que eu não posso viver sem a palavra de Deus. Sabe por que as pessoas vêm na igreja hoje? Com medo do pastor cobrar, com medo do pastor achar ruim, do líder achar ruim, porque ele não vai. Visão está errada. Visão errada nos leva ao lugar errado. Visão errada nos impede de chegar aonde Deus está. A gente inventa desculpa para servir a Deus, fazer algo para Deus. Não dá. Não, eu tenho uma coisa, eu tenho outra coisa. Não, amanhã quando eu me aposentar eu vou servir Jesus. Não. O Senhor precisa ser a nossa prioridade. Estamos no mundo, não somos desse mundo e vivemos com o propósito de Jesus Cristo. Nós casamos para a glória de Deus. Nós temos filhos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós cantamos para a glória de Deus. Nós nos unimos aqui para a glória de Deus. Aleluia! Para que Ele seja, para que Ele cresça e nós possamos diminuir. Sabe? Mas é o seguinte: toda pessoa que deixa de crer, ela quer que os outros também deixem. Toda pessoa que se esfria, ela quer que os outros se esfriem. Aí nós lutamos na igreja, no reino de Deus, contra aqueles que não querem e ainda ajuda os outros a não ir. Porque não basta ir para o inferno sozinho, a gente tem que levar alguém. Eu conheço alguém que é assim, é Satanás. Ele sabe já que vai para o inferno, mas ele não quer ir sozinho. Ele quer você. Ele me quer. Mas vai sozinho, porque nós temos um propósito, o céu. O processo de esfriamento ou da cegueira espiritual, quando nós estamos perdendo, é que nós começamos a fazer coisas que nós não fazíamos antes. Aí, sabe qual é o problema? A consciência. Todos nós temos consciência, a consciência acusa. Aí começa a acusar, você começa a vir à igreja, mas de repente tu sai pela tangente. Aí você fala, ninguém pode saber que eu estou mal. Então você levanta a mão, você glorifica, você fala em línguas, porque ninguém pode saber que existe um problema com você. E o melhor lugar para se esconder é na igreja. Você está em todos os cultos, ninguém vai dizer que você está mal. Então nós precisamos agora arrumar e justificar a nossa consciência que nós não estamos bem, ou por que estamos fazendo. É quando nós começamos a arrumar desculpas para o nosso pecado. Começamos a arrumar desculpas, sabe? E há um tempo atrás, um jovem chegou para mim, ele abandonou a esposa e foi morar com a amante. Ele chegou para mim e falou, pastor, eu saí de casa, estou com a amante, morando com ela. Eu falei, eu sei. Ele falou, então, pastor, aquela mulher não dava mais. Eu falei, o que você quer que eu diga para você?
Continue com a amante e Deus te abençoe. Não, eu falei, então, eu sei o que eu tenho que fazer. Se você sabe, você não precisa falar para mim. Você conhece a palavra de Deus. Mas nós precisamos arrumar justificativas na nossa consciência, porque nós somos assim, porque estamos assim, que é normal, que é comum. E de repente nós vamos nos afastando do propósito de Deus para nós, sabe? E vamos nos escondendo atrás de desculpas. Os valores começam a mudar. Aquilo que valia já não vale mais, aquilo que era bom já não é mais. Nós não vivemos mais por algo, ou um propósito maior, por algo maior. Nós simplesmente vivemos. E o Evangelho não dá para simplesmente viver. O Evangelho é por algo maior. E às vezes a gente vai se deixando levar. Mas você quer reconstruir a sua visão, você precisa reconhecer. Fala, Deus, o negócio é comigo, eu estou mal. Lembra quando Deus encontra Adão? Qual é o problema de Adão? Aí Adão foi a mulher que o Senhor me deu. Ele arrumou uma desculpa para Deus. Nós continuamos cometendo o mesmo pecado de Adão. Deus quer te levar adiante, mas o problema é que teve lá. E Deus fala, não, mas eu tenho algo para você lá na frente. Mas o problema é que teve lá, esquece lá, olha para frente. Mas eu também preciso, não apenas reconhecer, mas eu preciso crer. Sabe? Eu falei isso, foi domingo passado. Deus não tem problema com o que você é. Ele tem problema com o que você deixou de ser. Porque eu era uma bênção. O que eu tenho contra você é que você perdeu o primeiro amor, é o que Deus diz para a igreja. Você perdeu o primeiro amor, você deixou o primeiro amor, você não me ama mais como me amava. E o meu problema não é o que você é, mas o que você deixou de ser. E nós podemos estar aqui e deixamos de crer. Sabe por que a gente começa a agir automaticamente, já viu? Vem para o louvor, já sei o louvor, já sei a palavra, esse louvor eu já sei, agora é a oferta, depois da oferta é o pastor, depois do pastor vai cantar, depois vai cantar, nós vamos embora, eu já sei a mesma história. Nós deixamos, irmão, as coisas serem automáticas, mas eu vou no culto, eu dou o dízimo, eu faço isso. Abraão, irmão, ele olhava para aquela terra, mas era automático agora, aquilo não fazia mais efeito sobre a vida dele. Simplesmente porque deixou de crer. O Evangelho só tem efeito em nossa vida até o momento que nós cremos, porque o dia que nós deixamos de crer, o Evangelho perde efeito sobre a sua vida. Aí nós vamos acostumando, nós somos pastores, vamos lá, a gente tem que orar. Mecânico, tem que chamar alguém na frente, vamos ter que orar por eles. Aí ora lá. Foi evangelizar. Escola dominical, isso, aquilo. Mas eu já não creio mais. Eu estou perdido. E a Bíblia diz que o Evangelho não é isso. O Evangelho é como alguém que descobriu um tesouro. Uau! Ele foi lá e achou o melhor tesouro. Ele falou, por isso vale a pena viver. Ele vai até a sua casa, ele vende tudo que tem para comprar o tesouro. O Evangelho é isso. Quem crê, irmão, quem crê não olha para trás. Quem crê não tem medo de entregar-se totalmente. Quem crê não tem medo de perder. Porque amar é se tornar vulnerável. E você ama a Deus, então você precisa se tornar vulnerável a Deus. Isso é amor. Sabe? O amor é isso. O que fez Abraão deixar de crer naquela aliança, naquela promessa? Aleluia. Nós temos que deixar nossa vida vazia para que nós possamos crer. A Bíblia diz em Lucas 13, abra a Bíblia comigo, por favor. Lucas 13, 35, a Bíblia diz assim,
Sabe o que acontece? Acho que foi o Damião que falou alguns dias atrás sobre a nossa mente seletiva, né? O ouvido seletivo. Nós ouvimos apenas aquilo que nos interessa. O que não interessa eu jogo fora. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus está falando aqui. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Preste atenção. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Você quer ver Deus? Sabe o que a Bíblia diz? Crê no Senhor seu Deus e você vai estar seguro. Crê nos seus profetas e você vai prosperar. Nós sentamos aqui e nós vamos escolhendo aquilo que sai do altar. Olhe bem, você que está aí e eu que estou aqui, eu não tenho um compromisso nenhum com você, a não ser o único compromisso que eu assumo quando eu subo no altar, que é pregar aquilo que diz a palavra de Deus. Você não tem nenhum compromisso comigo, a não ser de ouvir e praticar a palavra de Deus. As pessoas, quando recebem Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu. Não é isso que a gente fala? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Nós queremos um Salvador, mas nós não queremos um Senhor. O mundo quer um Salvador, o mundo só não quer um Senhor. Porque o Senhor é aquele que determina como deve ser a minha vida. E a Bíblia está dizendo o seguinte: você não vai, a tua casa vai ficar vazia, eu afirmo, até que vocês reconheçam aqueles que vêm em nome do Senhor, aqueles que ministram em nome do Senhor, ou seja, a palavra que sai desse lugar tem que ser rema, e o nosso coração tem que estar aberto, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Eu não posso estar aqui e estar alheio a tudo o que Deus tem para mim. Se eu perguntar, quem ama Jesus aqui? Levanta a mãozinha para mim, dá tchau. Não, agora levanta alto. Quem ama? Quem ama? Você ama? Pedro, tu me amas? Tu me amas? Você ama Jesus? Finge para todo mundo, que eu amo Jesus e que Ele é tudo para mim. Minha vida é uma vida de fingimento. Mas o Senhor está me vendo. Deus não é a prioridade para mim. Eu não me preocupo com Ele. Eu invisto em tudo que é lugar, mas eu não invisto em Deus. Eu digo para todo mundo que eu amo, mas eu não digo que eu amo a Deus. Eu priorizo tudo, mas eu não priorizo a Deus. Sabe por que a nossa nação não muda? Porque a igreja tem adulterado a sua fé, tem tido uma relação promíscua com Deus. Aí a gente entra na igreja, quem ama Deus? Eu amo. Quem crê, eu creio. Ele é tudo para mim. Não, irmão. A gente não ama, não. Porque amar, quem ama não faz isso. Quem ama vive por alguém. Quem ama tudo que faz, faz por alguém. Quem ama tem um sentido na vida. Quem ama aquela pessoa que ele tem é suficiente para ela. Oh, Deus é suficiente para nós. Ou tudo que nós falamos é uma balela. E se você não quer que a tua casa continue deserta,
Você precisa crer naquele que Deus enviou aqui nessa noite para falar contigo. Nós não precisamos só crer, nós precisamos nos arrepender. Sabe que arrependimento não ouvir a palavra e achar bonito? Arrependimento, eu estou indo num caminho errado. Diz que, cara, Abraão já não estava crendo mais. Deus falou: Abraão, olha agora para o céu, muda a tua visão, cara. Eu quero que você creia. Você precisa enxergar. Abraão olha para o céu e diz que ele acredita. Senhor, eu acredito, Senhor. Olha, voltou a força. E diz que, porque ele volta a crer, Deus o aceita e faz uma aliança com ele. Deus tem aliança com quem crê. Deus tem aliança com quem acredita. Com quem tem fé, meu irmão. Com quem não deixa de crer. Com quem não desiste. Mas a gente precisa voltar e se arrepender. E se arrepender é voltar ao lugar, dar meia volta. Lembra o que Deus diz? Se arrependa. Volte aonde você caiu. E aí isso Eu estava ouvindo a pastora Damares falando, e eu fico pensando onde nós estamos como igreja, quando os nossos filhos estão sendo os nossos príncipes, sendo ceifados por Satanás. Aí você vem no culto onde nós apresentamos os nossos filhos, os nossos príncipes, Satanás não ceifou, mas homens que serão restaurados, e talvez você pensou assim, cara, que chatice esse negócio. Sabe por quê? Porque o que dói em você não é mais o que dói no coração de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que pastores estão tirando a sua vida, os crentes tirando a sua vida, virou moda. E aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Que nós não conseguimos sentir a dor do mundo e a dor do nosso irmão. Aonde nós estamos que aquilo que toca o teu coração não toca mais no meu. Onde nós estamos que os nossos jovens estão se matando? Aonde nós estamos que a nossa nação não muda? A nossa casa não muda. Não é tempo de desculpas, é tempo de arrependimento. E eu vou falar uma coisa. Eu fui criado no Evangelho. Eu nasci correndo aí, nos bancos de igreja. Era de madeira antigamente, tá? Aqueles ventiladores de teto que faziam que aí eles parecia que ia voar na tua cabeça. Não tinha ar-condicionado. Sabe? E nós sempre aprendemos que nós devemos ser super-homens. Eu chego aqui, Deus hoje vai fazer, porque eu andei, Ele falou. Querido, Deus faz, tem nada a ver comigo. Apesar de mim, Deus faz. Apesar de você, Deus faz. O mundo não está atrás de super-heróis. O mundo está atrás de homens que sentem a dor. Homens que você vai olhar para mim e vai ver alguém falho como você, mas apaixonado por Jesus. Que o nosso único objetivo é o céu. Você pode até cair, você só não pode ficar prostrado. Eu fui visitar uma vez um irmão que estava prestes a morrer. Uma doença muito grave. E ele falava comigo, ele falou, pastor, por que eu? Tanta gente ruim no mundo.
E eu estava falando para ele, todos nós estamos sujeitos, estamos no mundo. As aflições são para nós, para os bons, para os ruins, para o rico, para o pobre. Mas a Bíblia diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. E eu falei para ele, eu conheci você antes, eu conheci você hoje. Cara, você nunca foi crente. Você nunca foi firme em Jesus. Eu olho para você hoje. Eu vejo um homem de Deus aqui. Eu vejo um homem transformado pelo Senhor. Eu vejo você vivendo com a sua esposa. Eu conhecia vocês antes, eu conheço vocês hoje. Cara, que amor. Que glória, que alegria. Sabe o que acontece? Deus está te preparando para vir buscar você. E para a eternidade, onde nós vamos, nós precisamos estar preparados. Nós temos que nos preparar para o céu. Ele dizia, pastor, é isso. Sabe, eu nunca disse para as minhas filhas que eu amava elas. Eu reuni as duas meninas. E eu falei, eu amo vocês. Eu aprendi que eu não podia dizer isso. Eu aprendi que eu não podia chorar. Mas agora, todo dia que eu encontro as minhas meninas, eu digo, eu amo vocês. Eu amo vocês. E aí nós estamos tão acomodados na nossa vida, pensando que nós somos eternos, até que o dia mal vem. E você vai pensar, será que eu realmente estou preparado? Eu recebi uma história no WhatsApp, eu mandei para a liderança e para os jovens. E essa história foi uma história contada para o pastor Josué Gonçalves. Essa história aconteceu em São José do Rio Preto, os nomes foram mudados. Diz que havia dois irmãos, um de 12 e um de 8. O de 12 anos era o Ricardo, o de 12 era o Júlio. Dona Joana, mãe, e seu Jacó, o pai. Diz que certa vez estava brincando, o Ricardo e o Júlio jogando futebol na rua, e de repente o Júlio, o mais novo de 8 anos, falou para o Ricardo parar a bola e falou assim, Ricardo, eu amo você, eu nunca vou te deixar. O Júlio olhou e falou assim, rapaz, fica quieto, meu irmão, tu está doido? Os meninos da rua estão aí, onde já se viu? Vão ouvir você dizendo que eu te amo, esse negócio aí que esse negócio de eu te amo, rapaz? Os moleques vão tirar sarro da gente. Larga essa bola e vamos jogar futebol. Esse negócio de nunca vai me deixar. Vão pensar o que da gente? E aí o Júlio botou a bola e foram brincar. O Júlio foi para casa. 7 horas da noite, chega do trabalho o seu Jacó. Seu Jacó chega estressado do trabalho, chega preocupado por causa dos afazeres, das coisas. E aí quando ele chega em casa, vem o seu filho Júlio, pequenininho de 8 anos, e ele abraça o pai e fala, pai, papai, eu te amo tanto, papai, eu te amo tanto. Pai, eu nunca vou te deixar, pai, nunca vou te deixar. E o pai estressado olha para ele e fala, que ama, menino? Isso é coisa de homem ficar dizendo? Essas bobagens, baboseira. Os outros meninos vão ouvir e vão pensar o que de você? Que isso? Eu não tenho tempo para isso. Eu vou te ensinar 2 coisas. Primeira coisa, o homem não chora. Segunda coisa, o homem não fica falando essas bobagens. Diz que o menino Júlio sai, vai para o quarto, e ele começa a chorar. A mãe olha, fala para o irmão Ricardo, vai ver o que aconteceu com o Júlio. Ricardo chega e fala, aconteceu nada não, mãe. Ele está chorando. Passou. Eram umas 11 horas da noite, mais ou menos. Todos tinham ido dormir, 11, meia-noite. Todo mundo deitado na cama. Daqui a pouco chega no quarto do seu Jacó e da dona Joana. A luz acende, era o Júlio. E ele grita, pai, mãe. Seu Jacó pula com tudo da cama, assustado. O que é, menino? Vai dormir. E a mãe fala, calma. Criança assim mesmo. Não, vai dormir. Vai dormir que agora não é hora de estar acordado. E o Júlio volta para a cama e vai dormir. No dia seguinte acorda todo mundo.
atrasado. Seu Jacó acorda fazendo seus afazeres, Dona Joana vai fazer o café. Ricardo, acorda para se arrumar para ir para a escola. Mas o Júlio estava dormindo. Quando Dona Joana grita, Júlio, acorda, seu Jacó vai chamar o seu filho. Júlio, acorda. Ele chega na cama, aquele menino Júlio, ele está duro e gelado. Júlio morreu. O pai vem na mente, pai, eu te amo. Ele grita, filho, eu também te amo. Mas agora é tarde, acabou. Dona Joana vem correndo. Olha o seu filho morto. Mas na mão tinha uma carta. Eu vou ler a carta para você. Seu Jacó entregou para o pastor Josué Gonçalves e contou essa história. Outra noite Deus falou comigo em sonho. Ele falou que apesar de eu amar a minha família, e a minha família me amar, Ele ia nos separar. Eu não queria isso. Mas Deus falou que era necessário. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou com medo. Mas eu quero dizer uma coisa, Ricardo. Nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar esqueceu de viver. Esqueceu de amar. Eu amo todos vocês. Assinado, Júlio. A nossa vida passa e nós não aproveitamos as coisas boas da vida. A nossa vida cristã vai passando e nós não percebemos que tudo está passando. E daqui a pouco nós não teremos mais tempo. Só quero